Tudo bem? Nova Friburgo volta a ter destaque no cenário político estadual. Não obstante a sua relevância no estado do Rio, até porque também se constitui como centro geográfico do nosso estado, também precisa ter permanentemente representações na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa. Não cabe uma cidade tão importante, tão pujante como Nova Friburgo ficar órfã de representantes, que evidentemente podem abreviar os contatos e, sobretudo, a obtenção de verbas para a nossa cidade, sendo direcionadas e rubricadas para aqueles projetos que são absolutamente essenciais. Nos períodos que não temos essas representações, padecemos. E aí, o prefeito municipal, qualquer que seja, por ser a autoridade máxima, precisa andar com pires na mão nesta simbólica comparação a captura de recursos. E evidentemente isso cria uma dependência política eleitoral que não nos favorece. Nós precisamos ter representantes nativos na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados. Sendo assim, depois de algum período bastante considerável, me parece que teremos a possibilidade, a oportunidade de nos fazer representar na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, por um grande amigo, companheiro, figura por demais conhecida em nosso município, que retorna à Alerj depois de um mandato inicial. Mesmo que este retorno ainda seja envolvido de muitos conflitos, muitas contendas, muitas controvérsias, até porque trata-se da briga pelo poder e que, evidentemente, move paixões e interesses, sobretudo. Mas, se nada de estranho houver, ou digamos surpreendente ou inesperado, o queridíssimo amigo que estará conosco nessa entrevista retorna à Alerj, mantendo, tenho certeza, a sua lealdade com Nova Friburgo. Independente dos partidos políticos envolvidos, mas o ilustre garoto, e assim o chamo por ter extremo carinho por ele, sempre se apresenta como um defensor de Nova Friburgo, que, conforme nos ensina o mestre Jorge Carvalho, é o que nos une. Aqui, Zuri Maurer, na edição de número, atenção, hein? 897 do programa Cidade Real, neste dia 2 de junho de 2025. Somos mais do que uma empresa de transporte. Somos parte da história da cidade. Com um olhar para o passado, reinventamos o futuro, reforçando laços e gerando a sensação única de pertencimento à Nova Friburgo. Juntos construímos o caminho de volta às raízes e resgatamos nossa identidade visual original. Somos FAOL, Nova Friburgo desde 1950. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI.
Senhoras telespectadoras, senhores telespectadores, hoje o programa Cidade Real entrevista o nosso representante na Assembleia Legislativa do Estado, deputado estadual Wanderson Nogueira. O que dizer ao deputado e para o deputado? Eu me lembro, Wanderson, que uma vez conversando com Francisco Dornelles, ele me dizia o seguinte: nem toda derrota é uma derrota. E realmente aplica-se exatamente isto a você. Embora tenha perdido uma eleição municipal, você anteriormente teve votos suficientes para, neste momento, assumir uma cadeira na Assembleia Legislativa. O quadro Opinião pensa da seguinte maneira: o deputado estadual é um deputado que nos representa, é da cidade de Nova Friburgo, é o único deputado estadual de Nova Friburgo, mas ao mesmo tempo você é deputado estadual do estado do Rio de Janeiro. Então pense na região centro-norte, ou até na região da Baixada, em todo o estado. Todo voto é válido. Mas é importante que Nova Friburgo, através da sua pessoa, faça gestões para várias coisas que precisam ser feitas aqui, várias obras. Uma delas, por exemplo, é a Avenida Brasil. Esta é uma obra de envergadura. O município provavelmente não terá tão cedo recurso para fazer esta via tão necessária que liga o centro de Friburgo até Conselheiro Paulino. Então, você como deputado, coloque esta bandeira. Quadro Opinião sugere exatamente isso. Algumas bandeiras, a Avenida Brasil é uma delas. Outra é mais simples do que a Avenida Brasil, mas é necessário fazer gestões. E você, como deputado, tem essa condição mais forte de fazer gestões junto ao DR, junto ao departamento também nacional, para colocar lá na Baixada, lá nas rodovias federais, as placas indicando o município de Nova Friburgo. Elas custam a aparecer e isto seria muito bom para a nossa cidade. Sucesso no seu mandato, que você já demonstrou em anteriores, que cumpre com muito cuidado, muito rigor e, ao mesmo tempo, muita atenção à cidade de Nova Friburgo. O quadro Opinião, como você já sabe, tem autoria intelectual do professor, escritor com mais de 30 livros publicados, conferencista com 2.370 palestras conferidas em 630 municípios do território nacional, doutor em educação e meu eterno mestre, a quem sempre me reverencio por nos compartilhar da sua opinião, que por vezes se mostra contraditória, mas que é saudável e democrático. Queridíssimo companheiro, fraterno amigo, Wanderson Nogueira, seja muitíssimo bem-vindo ao programa Cidade Real. Depois de algum tempo, é uma satisfação inenarrável tê-lo conosco. Olha, depois da abertura que você fez aqui, não me sobra muito, né? Mas inspira bastante para que a gente possa fazer aqui um bate-bola, um programa produtivo e trazendo as informações relevantes para as pessoas que estão curiosas, que querem saber das perspectivas, essas expectativas. Então, muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com você, Zuri. A recíproca é verdadeira, mas antes de avançarmos, uma certeza de que professor Hamilton nos acompanha atentamente. Ele é queridíssima e vigilante professora Márcia,
quero ouvi-lo acerca da manifestação no quadro Opinião. Agradecer demais aí a mensagem do professor Hamilton Werneck, pessoa que tenho profunda admiração pelo educador, pelo escritor que é, pela história de vida que ele construiu no Colégio Anchieta, na educação pública e nas suas palestras Brasil afora, levando sempre também o nome de Nova Friburgo e essa bandeira tão fundamental que é a bandeira da educação. O professor Hamilton tocou no ponto muito importante, que é com relação à Avenida Brasil, e tem a ver com a mobilidade urbana, exatamente, não só de Nova Friburgo, como também dos municípios vizinhos. Porque, conversando com pessoas, por exemplo, de Cordeiro, elas ressaltam, eu levo mais tempo para atravessar o centro até Conselheiro Paulino do que de Conselheiro até o município de Cordeiro. E a quilometragem é muito maior para lá. Então, ou seja, é um verdadeiro absurdo que acontece hoje com o trânsito de Nova Friburgo como um todo, na falta de organização, de orientação, mas também, claro, de estradas que possibilitem para que os veículos possam transitar de forma mais tranquila e evitar congestionamentos. A Avenida Brasil é uma das nossas grandes bandeiras, professor Hamilton, e falava isso durante a campanha de 2022, quando fui candidato a deputado estadual. A construção da Avenida Brasil é uma obrigação contratual da concessionária que administra a RJ-116, cujo contrato termina no ano que vem. Ou seja, essa é uma obrigação contratual. E o contrato termina no ano que vem, a gente tem aí um ano para que a Avenida Brasil comece a sair do papel. Então, a gente tem que obrigar para que o contrato seja respeitado e com o mandato de deputado estadual tenha certeza que a gente vai até as últimas consequências, primeiro sempre, claro, com o diálogo, esgotado o diálogo partindo para a esfera legislativa e executiva e se tiver que ir à justiça, que possamos ir à justiça, porque essa é uma obrigação contratual, e estudei muito esse contrato, que tem, claro, seus aditivos, teve outras tentativas de modificar essa questão dessa obrigação, mas é uma obrigação que não depende de nenhum outro fator, diferente da estrada do contorno. A estrada do contorno também é a obrigação contratual da rota, mas desde que passe uma quantidade volumosa de veículos pela praça de pedágio, a última, já ali entre Cordeiro e Macuco. Então, esse número, eu digo com tranquilidade, jamais será alcançado. Portanto, jamais a concessionária terá a obrigação de fazer a estrada do contorno. Mas, com relação à Avenida Brasil, não há qualquer tipo de condicionante. É obrigação a partir do momento que o contrato foi firmado. Verificar, claro que cabe ao Estado e à Prefeitura, mas boa parte das desapropriações já foram feitas e a Avenida Brasil tem que sair do papel. Anderson, ainda nessa linha de grandes obras em nosso município, uma também extremamente importante que você sempre esteve acompanhando se refere ao Hospital do Câncer, de tratamento do câncer, melhor dizendo, Hospital de Oncologia, que é o termo técnico que se aplica. Como está essa situação neste momento e o que você pretende promover e fiscalizar assumindo o mandato na Assembleia Legislativa? Olha, durante o primeiro mandato de deputado estadual, eu me lembro bem que o governador Pezão me chamou de moleque, porque eu dizia que o Hospital do Câncer não seria entregue naquele ano, salvo melhor juízo, 2017. Eu dizia, o Hospital do Câncer não vai ser entregue, né? E tem dúvida se será entregue no governo do Pezão, vice do Ornelis à época. E, infelizmente, aquilo que eu dizia estava correto. Não saiu o Hospital do Câncer, tanto é que a gente está aqui em pleno ano de 2025, já caminhando para o final do segundo mandato do governador Cláudio Castro, e o hospital não se torna realidade. O fato é que a gente está calejado demais nessa coisa do Hospital do Câncer, mas também precisamos reconhecer que nunca esteve tão próximo de acontecer. E aí, quero aqui aproveitar e reforçar o trabalho do NAMI Nassif, né, junto com o Uruan e também a Secretaria de Obras do Estado do Rio de Janeiro, que está terminando a sua parte agora, para passar então para a Secretaria de Saúde. Passado da obra para a saúde, aí vai ter que ter os equipamentos e principalmente a minha maior preocupação, como funcionará o hospital. Será através de MOES? Será concurso público? Quando eu digo isso, a pessoa que não está tão atenta assim às informações pode pensar, isso é rápido. Não, isso é muito devagar. Ou seja, ainda tem muito tempo, ainda há muito caminho por se percorrer.
Eu também estou calejado, assim como você em casa está calejado dessa história do Hospital do Câncer, mas a gente tem que também ser muito pé no chão, Zuri, e saber quais as próximas etapas que precisam ser vencidas. Como deputado estadual lá atrás, eu cobrava muito pela retomada das obras e cheguei a insinuar que deveria passar totalmente para o governo federal naquele momento. O Estado vendeu a SEDAI, entrou muito recurso, e com esses recursos as obras foram tocadas e está aí bem próximo de acontecer. Mas a questão do funcionamento é a mais, para mim, é o grande calcanhar de Aquiles dessa história. Primeiro porque o Estado do Rio não tem tantos profissionais especialistas em câncer. Muitos desses profissionais estão ligados ao INCA, né, que é federal. Esses profissionais vão vir para Friburgo trabalhar? Como que a gente vai fazer com que isso trabalhe? Se for por OS, qual vai ser o valor dessa contratação? Qual o valor que vai gastar? O Estado tem como bancar isso? Então, são perguntas que o mandato de deputado estadual vai nos possibilitar fazer através de audiência pública com muito diálogo e transparência, inclusive já apontando para as dificuldades futuras. O Estado já deveria ter isso tudo planejado. Não me parece que tem esse planejamento bem colocado com relação ao funcionamento. E é preciso também, Anderson, que a população entenda que esse hospital ele vai atender a região e os pacientes entrarão no que se chama regulação. Sim. Ou seja, qualquer demanda ela é inserida num determinado sistema que regula esses atendimentos. Então, não funcionará como, por exemplo, o Hospital Municipal Raul Sertã, que o indivíduo precisando de atendimento se dirige ao portão ou à portaria de acesso. Passará por regulação, até porque vai atender, imagino, todo o estado do Rio. E o Hospital do Câncer não é um hospital de emergência. Exatamente. É um hospital de quem já passou pela emergência em outra unidade, que já teve ali o diagnóstico, que já teve toda a situação para finalmente ser atendido no Hospital do Câncer, para fazer o tratamento de quimioterapia, de radioterapia, né, também de injeção ou também as cirurgias. As preocupações com relação ao Hospital do Câncer são muito grandes. Eu acho que uma sugestão e uma bandeira que, possivelmente, depois de cumprida a etapa de audiência pública e ouvindo, obviamente, o Estado, acho que uma sugestão e um caminho pode ser tornar um hospital universitário, né, através da nossa UERJ ou mesmo de uma universidade federal, porque a minha grande preocupação é o funcionamento do hospital não só para a inauguração, mas a médio e longo prazo. Algo que seja sustentável. Eu não vejo hoje o Estado muito preocupado com esse planejamento. Vejo o Estado com pressa em entregar a obra. Agora, não adianta me fazer a obra completa e o hospital não funcionar. A gente só vai acreditar de fato e dou toda a razão à população incrédula quando os atendimentos efetivamente estiverem acontecendo. Agora, um dos atrasos dessa obra, Zuri, e eu chamei a atenção para essa questão desde lá de trás, e fico muito triste porque nem o prefeito, nem as autoridades que estavam ali investidas em cargo público, quando o Estado anunciou o novo Hospital do Câncer, modificando aquele original, que tinha uma previsão de muito mais atendimentos do que esse vai ter, e tirou-se a radioterapia. E eu dizia, olha, minha gente, não ter radioterapia no Hospital do Câncer, num investimento volumoso como eu considero um verdadeiro absurdo. Falei isso nas minhas redes, mas não vi nenhuma autoridade, especialmente prefeito, lutar para que tivesse ali a radioterapia. Obviamente que não foi a minha voz solitária na rede social, passado alguns meses, e acredito até que para poder enrolar um pouco mais a obra por saber dessas dificuldades futuras que se avizinham, que aí resolveram parar a obra e falar, não, tem que ter radioterapia. Porque se não tivesse radioterapia, o paciente de Friburgo, muitos deles, continuariam na difícil jornada de ir até Petrópolis. Agora, Zuri, quem tem câncer tem pressa. Eu falo da solução desde 2020, ou seja, 5 anos. Quantas pessoas nesses últimos 5 anos morreram? Quantas pessoas nesses últimos 5 anos passaram pelo calvário de viajar para a cidade do Rio, passar para ir a Teresópolis ou Petrópolis, serem tratadas, especialmente Teresópolis e Petrópolis, num hospital particular? E eu sempre falava, gente, enquanto não sai o Hospital do Câncer, que é o sonho, dá para estar atendendo essas pessoas em Nova Friburgo. Bastava fazer como se tem com as cirurgias cardíacas no hospital privado, no Hospital São Lucas. A Unimed hoje, por exemplo, tem todo o tratamento de câncer. Tem a infusão, tem a quimioterapia. Nossos pacientes poderiam estar tratando
em Nova Friburgo através de um convênio que podia ter sido estabelecido desde lá de trás, desde 2020, quando eu estou defendendo essa tese. A gente não pode ficar esperando o Hospital do Câncer começar a funcionar. Quantas vidas foram perdidas? Podia ter feito um contrato de 5 anos, prorrogado por mais um, por mais outro, para que a coisa pudesse, infelizmente, a gente muitas das vezes é uma voz solitária no deserto e nem sempre as pessoas também compreendem as nossas propostas. Agora, Anderson, ainda nessa pauta, você sempre também pugnou pela criação de um setor que tratasse da oncologia infantil. Sim. Que não está previsto nesse hospital. Isso, estava previsto no projeto anterior e nesse projeto novo foi cortado pelo governo do estado, infelizmente. Inclusive, à época, eu conheço muito o Instituto Ronald McDonald, a gente já fez algumas parcerias por conta do Parlamento Juvenil quando eu estava à frente desse projeto na Alerj, e eu sempre defendi, já conversava com a Casa Ronald McDonald para instalar uma em Nova Friburgo, para atender as nossas crianças de outros municípios. Infelizmente, foi cortada a oncologia infantil, e pode ser uma batalha para frente, mas acho que agora não tem jeito, torcer para que o hospital termine as obras logo, que possa fazer toda a questão dos equipamentos e, simultaneamente, já esteja sendo feito o processo, que é burocrático, de como esse hospital vai funcionar. Se é por OS, que não acho o melhor caminho, mas talvez seja a solução mais rápida e acho que é o que o Estado quer, ou se vai ser um hospital universitário, ou se vai ter concurso público, são respostas que eu também não tenho e estou ávido para fazê-las como deputado estadual. Mas me parece que o calendário eleitoral do próximo ano pode acelerar todo esse processo. E por falar em calendário eleitoral, amigo, paira ainda grande apreensão e, sobretudo, desconhecimento no que se refere ao seu processo de retorno à Assembleia Legislativa. Eu tenho conhecimento, porque acompanho muito de perto essa sua trajetória e sou ferrenho defensor do seu retorno, porque te conheço bem, mas muitos daqueles que nos assistem não sabem o que está acontecendo. Então, iremos ouvi-lo com riqueza de detalhes. Mais importante do que eu, Anderson Nogueira, voltar para a Alerj, é a Nova Friburgo voltar para a Assembleia Legislativa. Há muitas pautas do interesse do município que estão sem defensor, como, por exemplo, a questão dos incentivos fiscais a projetos de leis que podem tirar os incentivos fiscais e trazer grande prejuízo para a nossa economia, e esse é apenas um exemplo. Sem contar o que já foi falado aqui, o Hospital do Câncer, a questão da Avenida Brasil, olha a situação da Terefri, não terminou a obra até hoje, olha a situação da estrada ali, Amparo Chácara do Paraíso, a verdadeira lua ao longo da estrada, uma buraqueira só, inclusive colocando em risco a vida das pessoas. Então, ou seja, há muitos desafios pela frente. Então, mais importante do que eu, Anderson, voltar para a Alerj, a Nova Friburgo voltar a ter um defensor. O que acontece? Na eleição de 2022, nós terminamos como segundo suplente do PDT, que elegeu 2 deputados estaduais. A deputada Marta Rocha, a quem tenho grande apreço, e o deputado Vitor Júnior, que é do município de Niterói, muito ligado ao Rodrigo Neves. Passado esse período, o primeiro suplente, o senhor Ricardo da Carol, que é do município de Magé, deixou o PDT e se filiou ao PL. PL e PDT é como água e óleo, não se misturam, são partidos do oposto, do oposto viés. Ele foi para o PL e sabia muito bem do risco que corria caso abrisse uma vaga desses 2 titulares. Pois abriu essa vaga no mês de janeiro, a delegada Marta Rocha assumiu a Secretaria Municipal de Assistência Social e, nesse sentido, então, o primeiro suplente assume o mandato. Só que o primeiro suplente não estava mais no PDT. No entanto, mesmo reconhecendo o óbvio, há uma burocracia do judiciário de ter um processo para que esse primeiro suplente perca o mandato e efetivamente assuma o segundo suplente. Porque é algo bastante vencido para o judiciário de que a vaga pertence ao partido e não à pessoa, porque você é eleito num sistema de nominata. Todos somam votos naquele time, é o time do Vasco, todos somam gols naquele time e depois esses gols são divididos para saber quem é que está nessa fila para assumir. Pois bem, esse processo, Zuri, que era para terminar em 60 dias, já vai para 6 meses.
a lei determina que o processo de perda de mandato por infidelidade partidária termine em até 60 dias. A gente já tem 6 meses. Eu entendo a burocracia do judiciário, mas essa morosidade, ela pune o leal e beneficia o infrator. E é o que está acontecendo nesse exato momento. Bem, em dia 8 de maio, houve finalmente o julgamento após todo o processo de ouvir as partes, amplo direito de defesa, e os desembargadores entenderam por 7 votos a 0, unanimemente, por unanimidade, que não houve qualquer tipo de situação que causasse uma perseguição ao Ricardo da Carol e, portanto, houve a infidelidade partidária configurada, determinando-se, portanto, por 7 a 0, que o segundo suplente assumisse essa vaga. Todos os tribunais regionais eleitorais do país entendem que segundo os meus próprios advogados, que o suplente deveria assumir imediatamente. Ou seja, o judiciário comunica à Alerj a decisão e a Alerj, então, convoca o suplente. Só que essa comunicação não chegou à Alerj até hoje. Inacreditável. Porque o TRE, diferentemente de todos os demais tribunais, no entendimento dos meus advogados, dos advogados, na verdade, do PDT, porque a ação não é do Anderson, a ação é do PDT. Eu sou o beneficiado pela ação, mas quem está pedindo a vaga é o PDT, que é o legítimo detentor do mandato. Então, o judiciário lá, os desembargadores entenderam que não tem que chamar imediatamente, tem que aguardar os embargos. Eu sei que é confuso, minha gente. Então, ou seja, resumindo aqui, o processo deveria levar 60 dias, já está em 6 meses. Os tribunais regionais eleitorais entendem que após o julgamento de infidelidade partidária deve-se comunicar imediatamente à Alerj. O TRE do Rio não entendeu dessa forma, não comunicou à Alerj. Portanto, não há culpa nenhuma nesse momento da Alerj, da presidência da Alerj, porque ela não recebeu essa comunicação. E entendeu que deveria se esperar os embargos. O que são os embargos? O embargo é um direito, tanto de quem foi beneficiado como quem foi ali punido, de tentar entender algo que foi escrito no processo. Ou seja, o embargo não muda a decisão, o embargo não pode mudar a decisão. A decisão já está dada. O embargo, na verdade, só vai trazer ou justificar alguns elementos do processo. Eles entraram com embargos infringentes, nós entramos com embargo para dizer que tem que ser comunicado imediatamente à Alerj e estamos aguardando. Para você ter uma ideia, Zuri, geralmente depois do julgamento se levam 2 dias para a publicação do acórdão. Nesse caso levou 12 dias. E está tudo muito lento, o que nos preocupa bastante. Mas acreditamos na justiça, acreditamos na ética do judiciário do TRE do Rio de Janeiro, acreditamos na imparcialidade para que o justo possa ser estabelecido. Nesse momento a gente está nos embargos, nas contrarrazões dos embargos, ou seja, ambos apresentaram embargos e abriu-se um prazo agora, nessa semana, para que o outro lado possa dar contrarrazões ou embargo um do outro. E daí, posteriormente, segundo os advogados, serão aí mais 5 dias para a desembargadora, a doutora Kátia Junqueira, poder definir ali sobre os embargos e levar a plenário. Enquanto isso, o possante Ricardo da Carol permanece no mandato. Enquanto isso, o infiel permanece lá no mandato e Nova Friburgo vai perdendo, nesse momento, esse espaço. O problema é que em abril do ano que vem, quando se abre oficialmente o calendário eleitoral das próximas eleições, a Marta Rocha naturalmente volta para o mandato do qual ela é titular. Ou seja, é um mandato curto. Né? Ou seja, se a gente imaginava que teria 15 meses de mandato se fossem respeitados todos os prazos, aquele prazo de 60 dias, 2 meses, se fosse respeitado esse prazo, a gente estaria assumindo ali em março. Ou seja, já estaria no mandato há 2 meses. Não foram respeitados esses prazos, e, portanto, agora o que seria 15 já virou 10. Daqui a pouco vai virar 9. Então, a gente tem aí a esperança de que isso possa se resolver nos próximos 15 dias no máximo, ou no mais tardar, que no dia 1º de julho a gente possa estar assumindo o mandato. Obviamente que isso prejudica suas pretensões, imaginando que nas eleições do próximo ano você lance candidatura novamente à Alerj, numa leitura assim ainda preliminar. Sim, Zuri, na verdade, depois da eleição municipal,
Né? Eu quero aproveitar, porque é a primeira oportunidade no programa de TV que tem de fazê-lo, agradecer a todos aqueles que acreditaram e confiaram no nosso projeto. Foi uma eleição bastante dura, né? Uma eleição que se caracterizou em todo o Brasil por reeleições, né? O peso da máquina pública, o peso das emendas PIX, isso tudo influenciou demais no resultado dessa eleição, e especificamente em Nova Friburgo, você teve governos anteriores muito ruins, e a gente sabia que qualquer um que fizesse o mínimo seria favorito nessa eleição. Uma eleição no Brasil inteiro de continuidade e com os aspectos da cidade que aconteceram nos últimos tempos, né, dos governos anteriores em comparação com esse governo. Então, foi uma eleição difícil, perdemos de goleada, mas tem coisas que a gente não perde. Não perdemos o nosso olhar, a nossa sensibilidade para a dor das pessoas, e por isso sim permanecemos críticos a esse governo, nos mantemos na trincheira da oposição a esse governo, porque não é uma oposição ao Johnny Maicon, mas é uma oposição ao seu comportamento como prefeito, é uma oposição ao seu projeto de cidade que entendemos não ser o mais adequado para aquilo que Nova Friburgo merece. Então, nesses termos, de maneira muito respeitosa, a gente tem as nossas posições. Você vai me perguntar, como deputado estadual, você vai ser oposição ferrenha? Não. Então, como deputado estadual, você vai ser oposição ferrenha? Eu vou manter as críticas que a gente faz, mas de maneira institucional, porque eu sou institucionalista. A minha trajetória de vida sempre foi respeitar as instituições. Então, nesse respeito à instituição, o Johnny foi eleito pelo povo de forma legítima, pela democracia, com seus impropérios e com as suas questões, foi eleito. Então, estabelece-se o diálogo com ele como prefeito. Não somos parceiros, nem seremos, mas não somos companheiros de ideais. Mas Nova Friburgo, obviamente, é o mais importante nessa relação, e por Nova Friburgo não tenho qualquer problema de institucionalmente estar respeitando o cargo do prefeito e, claro, estabelecendo o máximo que puder para ajudar a população de Nova Friburgo. Ainda nesse quesito, caro Anderson, você cita críticas ao governo municipal, evidentemente não se referindo ao indivíduo, claro, jamais, que exerce e lidera essa administração. Nessa vertente, quais são as principais críticas de, digamos, futuro deputado estadual Anderson Nogueira? Claro que a gente tem que entender o que cabe ao mandato de deputado estadual. Há críticas que eu vou fazer como cidadão, como, por exemplo, gastar mais de R$1 milhão para pintar faixa de pedestre, né, onde você deveria ter equipe interna e não contratar uma empresa para fazê-lo. Essa é uma crítica do cidadão Anderson Nogueira. Como deputado estadual, aí institucionalmente, as cobranças são: a UPA está caindo aos pedaços. A UPA de conselheiro é tripartite, né? Então cabe a mim sim fiscalizar a questão da UPA, porque ela é federal, estadual e municipal. As situações absurdas que acontecem no Hospital Raul Sertan. O Estado tem participação no hospital com alguns medicamentos, com alguns tratamentos, então caberá como deputado estadual fiscalizar e também dar sugestões para a melhoria na saúde do município no que tange, por exemplo, ao Hospital Raul Sertan. Há medicamentos que são de responsabilidade do Estado, outros do município. A gente tem que sentar com muita coerência, com muito equilíbrio e ver o que cabe ao Estado e que está faltando, e aí é o papel do deputado cobrar o Estado, e o que cabe ao município esclarecer para a população que, olha, isso aqui é uma responsabilidade única e exclusiva do senhor prefeito. Agora, o que é responsabilidade do Estado a gente vai bater no peito e vai batalhar dentro daquilo que a gente pode. Então, a gente tem um grave problema na questão da saúde, a gente tem um grave problema na questão do trânsito, e aí na questão do que diz respeito ao trânsito, o que cabe à Prefeitura e o cidadão Anderson vai falar: olha, guarda de trânsito não pode ir para a rua só para multar, ele tem que ir para orientar o trânsito. Tem que ter inteligência no trânsito. Hoje não há inteligência no trânsito de Nova Friburgo. Muitos dos congestionamentos, cito o Paissandu, podem ser corrigidos e amenizados se tivesse ali guarda de trânsito no horário de pico para fazer a devida orientação do trânsito e dar fluidez. Isso não acontece. Esse é o cidadão Anderson. O deputado estadual vai falar o seguinte: olha, a rota, a concessionária, tem que cumprir com as suas obrigações contratuais, como com relação à Avenida Brasil. O Estado tem que terminar a estrada Terefri, especialmente a parte de Friburgo que não foi terminada. O Estado tem que fazer a estrada da Chácara do Paraíso para o Amparo. O Estado
tem que fazer a questão das outras estradas aqui, dos municípios vizinhos, como de Sumidouro, por exemplo, como a Estrada do Carmo. Então, são questões que cabem ao deputado estadual. Zuria, prioridade máxima nesse tempo curto que a gente vai ter, além de fazer a defesa intransigente dos interesses de Nova Friburgo, na minha opinião, tem aí 4 principais aspectos, que é a questão da saúde pública, no que cabe ao Estado, e aí o Hospital do Câncer entra nesse bojo. Você tem a questão de a gente tem que lutar muito para ter um hospital de traumatologia nessa região. Não precisa ser em Nova Friburgo, pode ser em Bom Jardim, Cordeiro, mas tem que ter um hospital de traumatologia nessa região para desafogar, inclusive, o Raul Sertã. E o grande problema do Raul Sertã é a questão da ortopedia. Então a gente tem que trabalhar para que o Estado assuma isso e não sobrecarregue tanto o município como sobrecarrega hoje. Então a saúde, a questão das estradas, a questão da economia do município, né? E aí eu volto a falar de incentivos fiscais, sempre fui um defensor. Enquanto houver guerra fiscal entre os estados, a gente tem que proteger o estado do Rio de Janeiro. Quando tiver o IVA, o imposto unificado, aí vai acabar a guerra fiscal, beleza. Agora, enquanto isso não acontecer, isso só vai lá para 2032, enquanto isso não acontecer, a gente tem que defender os empregos do estado do Rio. Certamente. Né? Porque não é correto você imaginar que o setor têxtil em Friburgo pague 2,5% de imposto, mais um lá do fundo de pobreza, e em São Paulo esteja 0%. Como você vai competir? Não tem como competir, sem contar a logística ruim do estado do Rio de Janeiro para escoar essa produção, especialmente a gente que está no topo da serra. Então, a economia, e a questão que me afeta sobremaneira é a questão das famílias atípicas, que a gente precisa ter nesse estado centros de diagnóstico, centros de acolhimento, não só para criança e para adolescente, mas também para as próprias famílias. Essas são as prioridades. Ou seja, basicamente todas relacionadas à pauta do bem-estar e da saúde humana, sim, quer seja física ou mental. Total, Zuri. Eu vejo com muita preocupação. Eu lamento profundamente, muitas das vezes, a desesperança ou até a falta de vontade da população continuar brigando por essas coisas. As pessoas já estão tão calejadas, saturadas, que estão desistentes. E quando a gente está desistente, aceita qualquer coisa. É o que está acontecendo hoje no município de Nova Friburgo. A saúde não funciona, nunca funcionou e não tem que funcionar. Ora, não pode ser assim. Sabe, aí acha que o prefeito é isento porque justamente não tem que ser feito. Essa desesperança só nos leva a ter maus políticos. Então a gente precisa exatamente, eu acho que isso, sabe, Zuri, eu vejo com muita esperança a gente assumindo esse mandato de deputado estadual, porque ele vai mexer com o tabuleiro político da cidade. Sem dúvida. E me permita que, sem dúvida. E me permita aqui ser muito transparente. Mas o que a gente tem hoje em jogo é uma Câmara de Vereadores ineficiente, toda ela entregue ao prefeito, né? Um prefeito que, por ter tido a votação que teve, acha que tem um cheque em branco e tudo pode fazer. Então, esse jogo está muito fácil. A nossa entrada como deputado estadual vai exatamente mexer com esse jogo. A Câmara não pode ser da forma que está sendo e o governo não pode se sentir com um cheque em branco para fazer tudo o que bem entende, porque não é assim. As forças, elas estão muito desequilibradas. A gente entrando como deputado estadual, eu acho que cria... É como se o Flamengo, jogando com o Fortaleza, e goleia de 5-0, e acha que está tudo bem. Precisa de um adversário mais forte para que o próprio elenco se comprometa mais e jogue com mais vontade. Perfeito. O que está faltando hoje em Friburgo é isso. É uma Câmara que o prefeito tem ela toda na mão, quase toda ela na mão, achando que vai sempre ganhar de goleada. Se vier um adversário para causar certo incômodo, eu acho positivo para que possa sair da cadeira e trabalhar mais. Amigo, finalizando esse bloco, até porque você é bastante eloquente, você fala bem. Obrigado, aprendi com você. Você é didático, você é transparente, conforme você disse. Neste cenário político eleitoral, nós temos 2 deputados federais que, em tese, se apresentam como representantes de Nova Friburgo, a saber, Glauber Braga e Luiz Lima. Eles provocam essa agitação no cenário político municipal ou por estarem em Brasília, isso acontece eventualmente? Eu acho que 2 deputados muito competentes,
ainda que sejam de extremos completamente diferentes. Um no campo da extrema-direita, outro no campo da extrema-esquerda. Mas são deputados que, na minha opinião, se notabilizam muito mais pela pauta nacional. É o bolsonarismo e, no caso do Glauber, nem diria o lulismo, mas a questão das bandeiras de esquerda. Então, eles se notabilizam muito mais por essa questão nacional do que propriamente pela questão local. Ainda que, claro, sejamos justos, eles têm batalhas aqui pelo município. Glauber com posto de saúde em Lumiar e tantas outras benefícios já trouxe para o município, como Luiz Lima com projeto social de esporte, outras questões que já trouxe para o município. Mas quando o eleitor, na minha visão, olha para a rede social do Glauber, olha para a rede social do Luiz Lima, ele vê muito mais um defensor do bolsonarismo e um defensor das bandeiras de esquerda do que propriamente um defensor pleno das pautas de Nova Friburgo e região. Não sei se me fiz compreender. Então eu acho que nesse jogo acaba realmente precisando desse elemento novo que a gente está disposto a vestir essa camisa. Inclusive incomodando ou tirando da zona de conforto ambos os deputados federais. Também. Ainda que eu tenha uma visão de que tanto o Glauber como o Luiz Lima, eles têm muitos votos, mais votos até fora de Nova Friburgo que propriamente em Nova Friburgo. O que, claro, eu acho que Friburgo pode ter até 3 deputados federais, até 4 deputados estaduais. Tem colégio eleitoral para isso. O que não dá para a gente ficar nessas lutas internas. Se a direita quiser eleger um deputado estadual, se a esquerda quiser eleger um deputado estadual, se o centro-esquerda ou o centro-direita quiser eleger deputado, a gente pode eleger 4 deputados de 4 campos completamente diferentes. Eu me posiciono como um cara mais ao centro-esquerda. Né? Há pessoas que se posicionam mais à centro-direita, e outros na extrema-direita e outros na extrema-esquerda. Dá para ter até os 4 defendendo e brigando por Nova Friburgo. Agora, o eleitor tem que ter a consciência de que não dá para votar, por exemplo, num sujeito, né, que teve aqui em Friburgo, por exemplo, 5.000 votos e nunca pisou em Nova Friburgo. Não dá. Aí a população também peca nessa coisa de ter o representante da cidade, ainda que venha aquele ditado ultrapassado de que santo de casa não faz milagre. Que santo de casa não faça milagre, porque não precisamos fazer milagre. O que a gente precisa é de gestão pública com qualidade e efetividade. Perfeito, até porque você sabe que voto não tem preço, tem consequência. E é justamente sobre esta vertente que o companheiro Anderson discorreu a sua brilhante análise. Depois do intervalo, retornaremos na reta final do programa Cidade Real. Antigamente, me fez lembrar o companheiro Anderson que quando eu solicitava o intervalo, eu dizia: não saia daqui, afaste-se do seu controle remoto. Agora, com a evolução, com a modernidade, não saia daqui, afaste-se da tela do seu celular. Somos mais do que uma empresa de transporte. Somos parte da história da cidade. Com um olhar para o passado, reinventamos o futuro, reforçando laços e gerando a sensação única de pertencimento à Nova Friburgo. Juntos construímos o caminho de volta às raízes e resgatamos nossa identidade visual original. Somos FAOL, Nova Friburgo desde 1950. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. Elas são bonecas extremamente realistas, que recordam bebês de verdade. Tô falando dos bebê reborns, a nova modinha dos influencers e de alguns artistas que têm aparecido muito nas redes sociais. Alguns têm essas bonecas como objetos de decoração, de coleção, mas tem pessoas que têm tratado essas bonecas como bebês de verdade.
a ponto de dar mamadeira, a ponto até de levar para o pediatra. E aí, o que a psicanálise pode falar sobre isso? No primeiro aspecto, eu me recordo de Freud, quando ele diz que o ser humano, quando ele tem uma perda muito grande, uma frustração muito grande, ele busca satisfazer essa dor, esse sofrimento, substituindo por algum objeto. Ou seja, o bebê reborn iria entrar como um objeto substitutivo de um luto, por exemplo, de uma infertilidade, da perda gestacional, por exemplo. Uma outra maneira de olhar para essa situação é através das lentes de Donald Winnicott, outro psicanalista que lidava muito com a questão de crianças. Ele dizia que quando a criança está naquela fase de lidar com a ausência da mãe, para desenvolver a autonomia psíquica, a criança começa a carregar e ficar grudada sempre com um paninho, com um ursinho, né, uma boneca, o que ele chama de objeto transicional, ou seja, um objeto que ajuda a criança a transicionar de período. Nessa perspectiva, um bebê reborn também pode ser um objeto transicional, vou dizer assim, tardio, para ajudar uma pessoa a lidar e conduzir um período de vulnerabilidade psíquica. Outro autor que eu não posso deixar de mencionar é Lacan. Lacan diz que um objeto ele pode ser um significante para tampar um furo psíquico. Ou seja, se busca um objeto para tamponar uma ausência. O que pode ser, por exemplo, no caso de um bebê reborn, uma pessoa que não teve filhos e usa desse objeto para tamponar essa dor. Também a falta de um amor, a falta de uma relação de cuidado, ou seja, um objeto para tamponar uma ausência. Mas também, quem disse que bebê reborn é só sinônimo de coisa difícil, complicada, né? Muitas clínicas que cuidam de pessoas com Alzheimer e com demência utilizam bebê reborns no que nós chamamos de ludoterapia, ou seja, a terapia através da brincadeira. Ou seja, nesse processo de cuidar do bebê, auxiliar a pessoa no processo de se acalmar, de reativar memórias. Ou seja, tem sim um viés terapêutico, ou melhor, pode ter sim um viés terapêutico. Ou pode simplesmente ser efeito manada. Aquela modinha que todo mundo segue e muitas vezes nem sabe por que está seguindo. Aí eu estou dizendo que às vezes a gente superestima um determinado tópico que não necessariamente é tudo isso. Bem, percebam que em todos os casos que eu mencionei, não é sobre o objeto, mas sim sobre a relação com esse objeto. É preciso refletir as minúcias desse relacionamento para poder ponderar se essa atitude é algo comum, normal, ou se isso representa alguma coisa patológica, algum traço patológico. Fato é que a gente nunca deve ser rápido em julgar, porque julgamento não combina com saúde mental. Até semana que vem. O quadro Saúde Mental tem a autoria intelectual do psicanalista, teólogo e balsâmico pastor luterano Gerson Acker, que semanalmente lhe oferece as suas orientações, as suas reflexões acerca da saúde mental. Até porque você sabe que aquilo que a mente não resolve, o corpo transforma em doença. Quero também reverenciar o amigo, fraterno, companheiro, extremamente dedicado e competente na produção do quadro Saúde Mental. E atenção, que chamada forte, hein? Na edição da próxima segunda-feira,
estaremos, por conta do advento, que é um termo ótimo, do Dia dos Namorados, conversando com 2 pastores evangélicos que tratam muito bem as relações humanas, a saber, o próprio pastor Gerson Acker e o pastor Renato Gonçalves, da Igreja Maranata. Uma edição imperdível para ser assistida de joelhos. Aguardem na próxima segunda-feira o encontro inédito de ambos os pastores. É um apresentador eloquente, certo, companheiro? Massa, hein? Hamilton Werneck, Gerson Acker, o programa da semana que vem com 2 figuras que admiro bastante. E também doutora Aline de Freitas Spinelli, que por compromissos profissionais não pôde estar conosco nesta ocasião, mas na próxima segunda-feira tem presença confirmadíssima. Companheiro Anderson, já nos estertores do tempo... Olha, que isso, hein? Que isso. Quero registrar, para que não seja esquecido, a presença do assessor João Vitor, que está aqui conferindo e registrando os bastidores dessa gravação. Agradecemos a sua presença, garoto. Seja muito bem-vindo. Mas ainda, no tempo que nos resta, qual a sua leitura, mesmo que ainda preliminar, das próximas eleições estaduais? Nas eleições estaduais a gente tem que ter a mão na consciência que a nossa região, especialmente Nova Friburgo, precisa ter representações na LERJ, precisa ter representações na Câmara Federal, isso é fundamental. E a vida me ensinou muito, sabe, Zuri, nesses últimos tempos, de que a gente tem que pensar cada coisa no tempo das coisas, né? E no tempo das coisas, 26 é 26, 28 é 28. Fico bastante preocupado com aqueles que vão utilizar 26 como escada para 28, ou seja, né, eu quero deixar claro aqui que meu comprometimento é com 26 e acho que nossa região precisa ter essas representações. E 28 vai se pensar em 28, que são as próximas eleições para prefeito. Enquanto atual não pode concorrer à reeleição, diga-se de passagem. Já com relação ao governo do estado, a gente percebe esse movimento forte, né, de que o presidente da LERJ, Rodrigo Bacelar, venha a assumir o governo do estado. A pergunta é quando. Há aqueles que dizem que já agora para julho, outros para janeiro, outros para abril, mas o fato é que ele vai assumir, vai concorrer ao governo do estado sentado na cadeira de governador. Por outro lado, a legislação permite. A legislação permite, através de uma eleição da LERJ, né, que vai acontecer uma eleição de forma indireta e o Bacelar será, obviamente, ali o eleito para essa função, se tornando, portanto, o governador do estado no lugar de Cláudio Castro, que pretende concorrer para uma cadeira ao Senado, tendo em vista que o vice, que assumiria, acabou abrindo mão deste mandato para se tornar conselheiro do Tribunal de Contas, num grande acordão político que aconteceu de coisas que só acontecem no estado do Rio de Janeiro. E a gente naturaliza essas questões que, vamos ser sinceros, não há nenhum tipo de ilegalidade, mas podemos debater sobre questões morais. Agora, com relação a... Tem o Eduardo Paes, prefeito da cidade do Rio de Janeiro, muito bem avaliado, reeleito, né, já para o seu 4º mandato de prefeito, já tentou o governo do estado em outra ocasião, foi derrotado pelo Wilson Witzel, que acabou sendo impeachmentado. Teve isso. Né? Agora, também há rumores que o Eduardo Paes possa vir a ser o vice do Lula. Então, se o Eduardo Paes for o vice-presidente do Lula, isso muda completamente a configuração da eleição. As pesquisas hoje apontam o Eduardo Paes como grande favorito, né? Mas claro que esse jogo tem muita água para rolar ainda, né? Mas esse é o cenário que se apresenta desses 2 principais nomes. Eu sempre defendo que o PDT, né, e gosto muito, eu estou muito feliz em estar no PDT, me sinto encontrado no partido, né, onde tenho a Marta Rocha como uma grande liderança. Sensacional. Né, então só tenho a agradecer ao presidente Lupe e a todos os companheiros que fazem parte do PDT pela sua história, de Darcy, de Brizola e de tantos outros nomes. Então eu sempre defendo que o PDT seja protagonista nas eleições, claro, sabendo do seu tamanho. Eu acho que o PDT pode contribuir muito, né, seja com um vice do Eduardo Paes, ou seja com uma disputa por uma cadeira no Senado, ou mesmo lançando um nome para governador do estado, e acho que temos nomes para isso.
a mesma defesa faço para a presidência da República, né? O PDT hoje não está mais no governo federal, né? Porque com as mudanças ali no Ministério da Previdência, o PDT hoje na Câmara tem a bancada está livre, né, para votar da maneira que assim pensar, ou seja, não faz mais parte da base do governo Lula, o que eu fico muito contente, né? E torço muito para que o PDT possa fazer avaliações muito profundas de o Ciro Gomes ser candidato a presidente. Agora, claro, que essa é uma discussão ainda muito... que não estava muito sendo colocada, mas que a partir de agora começa a ser vista com melhor olhos, né? Então vamos torcer aí para ver o que vai acontecer. Defendo que o PDT tenha candidatura à presidência, defendo que o PDT seja protagonista na eleição de governador do estado e que a gente possa ter bons nomes aí, tanto para a disputa de deputado estadual como de deputado federal. Ou seja, teremos novamente eleições polarizadas. Caminha para isso, né, Zuri? Infelizmente caminha para isso, para uma eleição, tanto no Rio como a nível federal, de bolsonarismo e lulopetismo, o que é muito prejudicial para o país. Péssimo. Ao mesmo tempo você tem um centrão, né, e é o centrão mesmo, que visa muitos interesses do próprio umbigo e que não colabora para a discussão que esse país precisa fazer. Mas vamos torcer aí. Eu acho que o PDT pode ser muito importante, mais uma vez, pelo caminho de uma terceira via, por um caminho de equilíbrio, que é o que o país precisa nesse momento. Exatamente. Companheiro Anderson, estamos realmente na reta final do nosso programa. Foi uma ótima conversa, que já deveria ter acontecido, mas evidentemente, por conta desse imbróglio todo que você explicou no bloco anterior, não foi possível, mas está acontecendo, na certeza que estamos diante do futuro deputado estadual Anderson Nogueira, que representará Nova Friburgo de maneira muito leal, de maneira muito fiel, de maneira muito sincera, sobretudo também ratificando suas raízes friburguenses. Você é um defensor nato e nativo de nossa cidade. Foi um prazer imenso estar contigo, eu gosto muito de você, você é um garoto do bem e certamente será bem sucedido aí, mesmo que num curto período de tempo, no seu mandato da Alerj. Conte sempre conosco. Muito obrigado, Zuri, pelo carinho, pelo convite, a todos os amigos aqui da TV Zoom, emissora que eu tenho realmente bastante afeto, faço parte, me considero parte dessa família, né, e parabenizo aí por mais um aniversário completado por essa emissora em maio passado, né, mês de aniversário da cidade, também mês de aniversário da TV Zoom. Aproveito para enviar meus abraços também aos amigos da Rádio Friburgo, por favor, que está completando 79 anos agora, nesse mês de junho, rumando para os 80 anos, também digo com muito orgulho que faço parte também daquela família da Rádio Friburgo. Olha, Zuri, Voz da Serra. E a Voz da Serra completou em abril, né, mais um aniversário, 80 anos, um jornal realmente que faz a diferença. Como é bom, né? Olha como que Nova Friburgo é pródiga. Porque não é qualquer cidade que tem uma emissora de TV como a TV Zoom, que tem 3 grandes emissoras de rádio, que tem um jornal local diário sendo distribuído quando muitos ficaram pelo caminho. Então a gente tem que se orgulhar dessas questões, mas ao mesmo tempo faço um apelo para que a gente saia dessa desesperança e se sinta estimulado a cobrar o que tem que ser cobrado, porque a gente merece muito mais do que tem recebido, seja no que tange a saúde, seja no que tange a organização da cidade, a beleza da cidade. Nós, friburguenses, merecemos muito mais. A gente não pode continuar nesse comodismo de achar que o ruim é melhor do que o pior, né? O ruim não nos é suficiente. A gente precisa da excelência, é isso que a gente tem que oferecer. Quero agradecer a todas as mensagens de carinho, a todos aqueles que torcem por mim, mas também àqueles que não torcem, mas torcem por Nova Friburgo. Perfeito. Você não precisa torcer por mim, mas torça para que Nova Friburgo possa ter a sua representação validada, porque é direito líquido e certo, e na verdade só está se adiando o inadiável. Só que nessa coisa de perder um dia, quem está perdendo somos nós friburguenses. Muito confiante na justiça, né? Muito confiante de que tudo corra dentro daquilo que é republicano, para que a gente possa estar lá na Alerj em breve. Excelente a sua mensagem final, o que acompanhamos ipsis litteris. É assim mesmo, amigo, que devemos entender. Encerramos essa edição levando até você informação de utilidade pública para que você analise, compare, reflita
e forme a sua própria opinião. Na próxima edição, um programa imperdível com os pastores Renato Gonçalves e Gerson Acker, falando do amor na semana dos Dias dos Namorados. Cuidem-se bem e até a próxima edição.